Estudantes Plagedé, chegamos enfim na parte que a agricultura de fato vai aparecer nas nossas discussões relacionadas à questão do Estado brasileiro, os aspectos da macroeconomia e da política econômica. Pois bem, nessa discussão a gente tem que partir de uma ideia bastante clássica de quais seriam os papéis que a agricultura precisaria cumprir. Então vamos lembrar algo que está no texto de vocês, e que seriam, entre esses papéis, a liberação de mão de obra, então, permitir que a agricultura liberasse mão de obra para o setor urbano e industrial, já que uma indústria formadora é uma indústria em crescimento a partir da década de 1930, por exemplo, no Brasil, né, ela exigiria mais mão de obra. Então, a agricultura precisaria cumprir esse papel de ceder mão de obra para o setor urbano e industrial. Fornecimento de alimentos e matérias-primas em abundância, né, e a baixos custos, então a agricultura precisaria ser auxiliar do crescimento econômico ao fornecer alimentos e matérias-primas, também ser capaz de transferir capital, ou seja, a agricultura gerar renda e a poupança derivada dessa renda nos ajudar a financiar o setor urbano e industrial em crescimento. Geração de divisas, uma forma de gerar renda por parte da agricultura é com as exportações agrícolas, né? E nós sabemos hoje que as exportações agrícolas e do agronegócio elas são muito importantes na nossa balança comercial, então deveria cumprir, né, com o seu papel de auxiliar o crescimento econômico também gerando divisas, gerando dólares, e além disso gerar um mercado consumidor, em especial de produtos industriais. Pegando exemplo concreto, máquinas, equipamentos, implementos agrícolas produzidos no setor urbano e industrial em crescimento. Especificamente no caso brasileiro, né, que é aquele que nos interessa, né, quais deveriam ser os papéis a serem cumpridos para a agricultura brasileira no crescimento econômico do país. Então, a modernização da agricultura deveria ser um norte, né, de forma a cumprir com esses papéis clássicos que eu acabei de mostrar para vocês e que estão no slide anterior. Né? Como é que isso seria possível, né, no processo histórico brasileiro? Né? E começa a aparecer de uma maneira mais evidente lá a partir da década de 50 ou mesmo da década de 60. Né? Que é uma política cambial favorável, então uma política facilitadora das exportações que permitiria a geração de divisas, o crédito rural, que é algo que vai aparecer a partir da década de 1960, mais precisamente 1965, assistência técnica e extensão rural, né, o que foi criado, né, para viabilizar então a, a abordagem, a inclusão, a absorção de tecnologia por parte dos produtores rurais e aliado a isso ainda a pesquisa agropecuária feita pela Embrapa, né? Lembrando que a Embrater ela foi extinta lá no governo Collor. Como resultado disso, o que foi possível observar do crescimento agrícola que poderia ajudar a auxiliar no crescimento da economia brasileira? Diversificação da pauta exportadora, então a gente durante bastante tempo exportou algodão, açúcar, cacau e o café, e a gente começa a observar claramente a partir da década de 70, né, novos produtos, hoje nem tão novos assim, né, no período atual, né, inclusive em alguns momentos são líderes em exportações brasileiras, né, como o caso de soja, suco de laranja, celulose e papel. Isso foi possível com ganhos de produtividade dos fatores de produção, né, e que fez com que houvesse a possibilidade de oferta de alimentos e outros produtos agrícolas. O que acontece no meio do caminho? Na década de 80, uma crise financeira e institucional do Brasil, em que existe a contração da capacidade do Estado brasileiro ser um fomentador do crescimento da agricultura. Apesar disso, né, toda aquela estrutura que tinha sido criada até o final dos anos 80 permite que haja um período de crescimento do produto agropecuário no Brasil. Né? Observando outro papel que a agricultura precisou cumprir durante esses últimos 30 ou 40 anos, para ser um pouco mais recente, para a economia brasileira. Né? Com a necessidade de ter um plano de estabilização de preços bem sucedido, que fosse vinculado, por exemplo, à produção e oferta de alimentos baratos para a sociedade brasileira, surgiu então na literatura um termo que ficou bastante conhecido como âncora verde. O que é a âncora? Ela segura os preços da economia para evitar que haja uma disparada da inflação. Então, os preços estáveis ou contidos dos produtos agrícolas brasileiros, eles foram muito importantes para garantir que o Plano Real fosse bem sucedido.
Bom, como foi possível, então, manter essa âncora verde, né, e estabilidade de preços dos alimentos com essa consequência positiva para os preços em geral da economia brasileira? Primeiro ponto, elevação da produtividade dos fatores, como eu tinha citado antes, em especial da produtividade da terra, que era algo que já vinha sendo observado anteriormente. A questão da valorização cambial. A valorização cambial ela permitiu a importação de insumos de mais alta tecnologia, né? Então, a gente está na década de 90 no cenário daquilo que se convencionou chamar de globalização da economia, né? Que permitiu que houvesse a importação de insumos tecnologicamente mais avançados, aumentando a produtividade dos fatores de produção, né? E essa própria abertura comercial que acabou forçando como consequência, né, a manutenção dos preços dos produtos agrícolas, só para falar da agricultura, porque acabou forçando também a preservação ou criou uma trava, uma âncora para todos os demais preços da economia. Além disso, né, a gente passou na década de 90 por um conjunto de crises, né? Então a gente teve a crise argentina, crise mexicana, a própria crise brasileira, crise asiática, crise russa, crise na Turquia, né? Mais uma crise que gerou contração nos preços internacionais dos alimentos foi a crise asiática, né? Porque pegar países asiáticos que já eram economias mais fortes na década de 90, e isso fez com que houvesse uma revisão de todos os preços no mercado internacional, incluindo os preços dos alimentos. Aliado a isso, né, a possibilidade de ter uma estabilidade de preço também permitiu a estabilidade e a identificação clara dos preços relativos da economia. Por exemplo, a gente saber se um pé de alface por R$ 5 é caro ou barato. Né? Uma inflação alta a gente nem sabe mais o que acontece com os preços, eles são altos ou são baixos. A percepção fica mais falha e isso nos impede julgamento sobre o preço dos produtos em geral, em especial dos produtos agrícolas. Falei também da substituição dos insumos, muitas vezes a questão dos insumos vinculados a insumos agrícolas, a possibilidade de importar insumos agrícolas, inclusive insumos mais tecnologicamente atualizados. As próprias mudanças tecnológicas observadas na economia mundial, que foram acolhidas na economia interna, e ainda mudanças organizacionais em nível de firma, né, e nas relações entre as firmas, né, qualidade ou melhoria na gestão, né, a revisão nas funções, né, de produção que levaram ao uso mais adequado dos insumos, e a própria qualificação nas práticas de comércio agrícola. Né. Só para citar um exemplo, então, dessa linha de tempo que se relacionou, né, o índice geral de preços, o IPCA, né, que é o índice que guia as metas de inflação, e o índice de preços, o IPCA para os alimentos, esse período da década de 90, né, mostra que na maior parte dos anos, né, exceção feita lá o ano 2000, 2002, 2003, né, o índice geral ele fica mais alto do que o índice do grupo de alimentação, ou seja, a alimentação segurando, né, ou puxando para baixo o índice geral de preços. Né. Uma outra observação, nos anos 2000 a gente começa a observar que os índices de preços dos alimentos eles ficam um pouco mais nervosos, por assim dizer. Isso se dá muito porque em 2004, 2005 existe aquela explosão, né, do consumo e da demanda por alimentos no setor internacional, no cenário internacional, algo que vai ser retratado, que vai ter rebates para a economia interna também. Então as coisas vão mudar na década de 2000 em relação à década de 90. Então a âncora verde ela foi muito importante na década de 90 e pela estabilidade de preços observável na década de 90, esse aumento dos preços, né, das commodities na década de 2000 não chegou a gerar sérios problemas para a economia brasileira, para a inflação na economia brasileira nos anos 2000. Ainda, essa âncora verde, né, permitiu a transferência de benefícios de ganho de produtividade, né, com a redução de preço em termos reais, ajustamentos ocorridos na cadeia produtiva, desde o segmento produtivo até o varejo. O que muito acontecia na década de 90 era clara a ideia de vários níveis de comercialização, né, do produtor, para o atacadista e para o varejo. E muitas vezes o atacado ele desapareceu, né? E aí, como função disso, menos um dos elos do processo de comercialização, menos um intermediário, que levaria a parte do preço, né, dos alimentos até que seriam pagos pelos consumidores finais. Né? E os próprios ajustamentos de ordem microeconômica, né? Que seria isso em especial, né, ou especificamente, né? Seria observar revisões nos usos dos fatores e revisões entre oferta e demanda de produtos específicos de acordo com as necessidades dos consumidores,
né, das disponibilidades tecnológicas do setor produtivo. Ponto 5. Políticas públicas, macroeconomia e agricultura brasileira. E aí voltamos aos aspectos de relacionarmos a política econômica, a macroeconomia e a agricultura brasileira. Verificamos que nas décadas de 80, 90 e na década de 2000, o crescimento do PIB agrícola ele foi superior ao crescimento do PIB brasileiro. E isso proporcionou que nós tivéssemos vários anos de um crescimento maior da economia brasileira, especialmente na segunda metade da década, na segunda metade da década de 2000. Verificamos também transformações no crédito rural, desde a sua formação do Sistema Nacional de Crédito Rural em 1965. Né? Tivemos um ápice na década de 70, uma queda forte na década de 80 e a partir da segunda metade da década de 90 uma recuperação do Sistema Nacional de Crédito Rural. Né? E ainda, em função da estabilidade de preços, a possibilidade de gerar por mecanismos do sistema público de crédito, mas também por novos mecanismos de crédito agrícola, mecanismos privados de crédito agrícola, né, a expansão do volume e dos valores de crédito proporcionados para a expansão da agricultura. Para pegar só um exemplo pontual ligado especificamente, né, aos planos safra, que é assim que nós chamamos, e atualmente é conhecido como Plano Agrícola e Pecuário. Em 1997 nós tínhamos uma estimativa, todos eles são valores nominais, de 25 bilhões de crédito agrícola. O Plano Safra em 2007 já tinha subido para 51 bilhões. E chegamos em 2017, deixa eu pegar só períodos a cada 10 anos, né, com uma oferta de crédito acima de 200 bilhões de reais, né, para o período 2017-2018. Então, essa expansão, né, revitalização, diversificação das formas de crédito da agricultura ajudam a explicar em boa medida, né, o crescimento da produção agrícola ao longo de todo esse período, um crescimento mais expressivo do que o crescimento observado no PIB global brasileiro. Sabemos que tem um elemento adicional, né, dos ganhos de competitividade que o agronegócio brasileiro teve ao saber se posicionar adequadamente diante das necessidades das demandas internacionais. Para pegar ainda 2 programas especiais de crédito, né, que é a política de garantia de preços mínimos. Essa política de garantia de preços mínimos, observada desde a década de 1940, é uma política que permite a antecipação, né, da programação do planejamento por parte dos produtores rurais para as rendas que vão obter no período da safra. Então, é muito bom para fazer uma previsão sobre preços e rendas a serem obtidas. E o Pronaf, criado na década de 1990 e que atingiu para o Plano Safra de 2017-2018 uma previsão de crédito de 30 bilhões. É pequeno em relação ao Plano Agrícola e Pecuário? Sim, é, mas uma trajetória de ascensão para fortalecimento da agricultura familiar. Ainda aí para finalizar, né, então o crescimento da agricultura brasileira, voltando, né, às discussões da década de 1990, tem vínculo com o controle interno da inflação, a expansão do crédito agrícola que foi observado em especial a partir do momento que tem esse controle interno da inflação, estabilidade da economia interna, a própria expansão da economia interna, que se tem inflação mais baixa, a renda interna não cresce, a expansão da demanda internacional, então a gente observa um ciclo longo que só vai se estancar em 2008, né, da expansão da demanda internacional, e a realização de investimentos em tecnologias, né, então o uso mais eficiente dos fatores de produção. Em decorrência desses vários elementos, a gente já consegue, então, no final das contas, ao final do módulo 3, estabelecer vínculos entre aquela discussão que nós tínhamos feito no módulo 1 sobre Estado, no módulo 2 sobre política econômica, né, nos objetivos e instrumentos na estrutura da análise macroeconômica, para fazermos uma discussão com um enfoque na agricultura brasileira. Espero que esse vídeo os ajude a compreender, né, qual é a temática e o conteúdo desse módulo, e estaremos sempre à disposição de vocês para esclarecimentos e para outras discussões adicionais que vocês poderão fazer nos fóruns do Moodle. Um grande abraço a todos e sucesso na construção desse conhecimento.